Graça e paz, queridos, amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, que eu creio que o Espírito Santo falará conosco através dessa palavra. 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro ou uma botija de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Que essa palavra se cumpra na sua vida, na sua família, e que venha uma provisão sobrenatural sobre todos que me ouvem nesse momento, em nome de Jesus, amém? Queridos, a palavra de Deus, ela nos assegura, nos garante, que quando andamos por fé, e confiamos no Senhor, e em suas promessas, nós experimentamos a provisão necessária diariamente. Podemos não conseguir tudo o que queremos, o que desejamos, mas há uma promessa da parte de Deus, que a provisão necessária sempre virá na vida de um servo de Deus. Quantos servos e servas de Deus temos aqui que creem nessa palavra? Digam glória a Deus. Então Deus, Ele traz sempre a provisão necessária aos seus filhos. Agora é importante observarmos que Deus supre as nossas necessidades. Isso significa provisão. Provisão é Deus suprir as nossas necessidades e não atender todos os nossos desejos. Se eu perguntar a você que está aqui, a qualquer pessoa que vai ver esse vídeo, se ela tem tudo o que deseja, a resposta será não. Porque ainda que a pessoa tenha muito recurso, ainda que ela seja bem financeiramente, seja uma pessoa abençoada materialmente falando, mas falta algo que a pessoa queria e não tem, não está vivendo, não está desfrutando. Então, quando o nosso entendimento se abre, quando nós compreendemos essa verdade, fica mais fácil entendermos o porquê que nós não temos tudo o que gostaríamos. Agora, existem promessas de Deus para essa igreja, para a sua vida, que diz que nossas necessidades serão
providas por Deus todos os dias. Inclusive aqui no Salmos 37 e o versículo 25, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Olha só o que está escrito: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa palavra é para a sua vida, é para a sua família. Sempre eu oro na minha casa e oro da seguinte maneira: Deus, que não haja pedintes na minha geração, que não haja pessoas com fome na minha geração, que a minha geração, dos meus filhos, dos meus netos, toda a minha geração seja abençoada e próspera na terra. Amém? Queria que você levantasse a sua mão e falasse: Senhor, que a minha geração seja abençoada e próspera nessa terra. Glória a Deus. Eu creio que é isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Tem outro texto que eu quero deixar para você, que está em Filipenses 4 e o versículo 19, que também fala da provisão de Deus para aqueles que lhe servem fielmente. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Essa é a palavra do Senhor. Agora, queridos, como eu já falei, é necessário diferenciarmos provisão de Deus daquilo que simplesmente desejamos. Eu sei que todos vocês têm desejos, têm sonhos. Todos vocês, se eu pegar esse microfone e perguntar qual é o seu desejo, qual é o seu sonho, você vai falar: é isso, é isso, é isso, é isso, e a lista prossegue. Porque Deus não atende todos os nossos desejos. Ele vai fazer aquilo que está alinhado à vontade dEle, aquilo que faz parte do propósito dEle. A provisão de Deus está associada a alguma coisa que nós não podemos fazer simplesmente por nossos méritos ou inteligência. Aí Deus vem e faz. Deus vem e nos abençoa. Por exemplo, hoje está um dia chuvoso. Quem de nós pode produzir a chuva? Que ser humano que pode derramar água sobre a terra? Ninguém. O máximo que pode fazer são máquinas que possam processar água, mas a água quem produz é Deus quem manda, é Deus que permite, Ele que diz a hora, a quantidade, a intensidade, aonde vai chover, é Deus, é provisão, com um propósito: regar a terra, como diz Isaías, fazer com que a terra produza, fazer com que a terra possa gerar frutos. Então, provisão está relacionado com aquilo que nós não temos capacidade de fazer através de méritos humanos. E aqui nesse texto que acabamos de ler, nós observamos que por mais capaz, batalhadora, inteligente que essa mulher fosse, ela não tinha como resolver o seu problema. Ela precisava de um milagre. O que é um milagre? Para você classificar um acontecimento em sua vida como milagre, tem que ser uma coisa que você não tem condições de fazer. O que você faz não pode ser considerado como milagre. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer na vida de alguém. E eu não vou nem perguntar, porque eu sei que alguns aqui, se não todos, precisam ou já precisaram de um milagre em algum momento da sua vida. Uma situação, uma dificuldade, um problema que homem nenhum tinha capacidade de resolver. Você sabe nesse momento, ou você entendeu no momento que você viveu, que só Deus poderia te dar o livramento. Eu sei que você já viveu isso, eu já vivi muitas e muitas vezes. Situações que a gente sabe, aí a gente diz assim: só Deus, isso aqui só um milagre,
Deus é o único que pode me dar livramento, que pode me ajudar. Quando você olha para a vida dessa mulher, você percebe alguns problemas na vida dela. E eu posso destacar pelo menos 4 problemas graves na vida dela. O primeiro, a morte do seu marido. Ela era viúva e naquela cultura era uma situação terrível. Não havia nenhum amparo. Hoje não, infelizmente tem mulher que manda matar o marido porque ela fica de olho na sua pensão, na sua aposentadoria. Infelizmente acontece, né? Pessoas contratam uns assassinos, né? Pistoleiros para matar outro, de olho na herança, no benefício. Infelizmente tem isso hoje na sociedade. Mas nesse tempo aqui a mulher ficava orando para o marido não morrer, por mais ruim que ele fosse. Morre não, meu Deus, não deixa esse homem morrer não, porque se ele morrer eu estou frita. Não havia auxílio, não havia amparo. Então essa mulher tinha um problema grave. E talvez seja isso que esteja acontecendo com alguém que está me ouvindo. Perdeu algo de muito valor nesses dias, como essa mulher perdeu o marido, um problema grave. Mas o segundo problema que eu destaco aqui, que além de ser viúva, ela está envolvida com várias dívidas. Não era simplesmente dívidas, mas uma situação seríssima. Nas circunstâncias que ela vivia, a dívida era impagável, não tinha como ela resolver a sua situação perante os credores. Ela não tinha recurso para pagar aquela dívida. Quantas vezes nós nos vemos assim, irmão? A gente quer resolver uma questão e não tem como, não há possibilidade humana, um problema. Mas o terceiro problema que ela está envolvida é a ameaça de perder os filhos. Perder o marido foi horrível, eu imagino. Agora perder os filhos seria o fim de tudo. E aquela ameaça tirou a paz daquela mulher. E agora, o que eu vou fazer? Quem sabe, queridos, você está à beira de uma grande perda, e essa situação tem gerado perturbação em seu coração, inquietação na sua alma. Mas hoje eu creio que Deus pode mudar toda a sua situação, como Ele mudou a vida desta viúva. Ele pode, irmão. O problema é que a gente ouve uma palavra assim e entra no ouvido, sai no outro. Precisamos permitir que essa palavra acesse o nosso coração, porque o Deus que fez na vida dessa mulher, dessa viúva, é o Deus que nós servimos, é o Deus que está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. As portas estão abertas, os milagres podem acontecer. E o quarto problema que ela tem é a pobreza, a falta de administração do marido. Além de não deixar recurso para essa mulher cuidar dos filhos, ainda deixou uma conta, uma dívida grande para ela pagar. Certamente ela estava envolvida com sentimentos depressivos naquele momento. Note, observe algo muito importante, que mesmo vivendo uma situação tão precária, ela vai ao profeta e ela não faz nenhum pedido. O texto não diz que ela pede alguma coisa. Esse é o papel de um adorador, irmãos. Muitas vezes um adorador vai orar e ele está cheio de necessidades, e às vezes ele nem pede, ele só expõe seu coração diante de Deus. Ele só diz a Deus como é que ele está se sentindo. Ele só fala o que ele está vivendo, o que ele está passando, porque ele sabe que Deus é um Pai bondoso, é um Pai que cuida, é um Pai cheio de amor, é um Pai benevolente,
é um pai cuidadoso, é um pai, queridos, que quer muito abençoar os seus filhos. Ela não expõe para o profeta, ela não diz, ela não pede, aliás, ela não pede nada, ela simplesmente expõe o problema. Ela revelou a ele o que estava acontecendo e aguardou qual seria a reação do homem de Deus. E aqui eu quero falar de algumas coisas importantes dentro dessa temática, uma provisão sobrenatural. Primeira lição que eu destaco aqui, eu serei bem breve, vou lutar aqui, são 7 lições, mas eu vou ser rápido em cada uma delas. A primeira que eu aprendo aqui é que essa mulher admitiu que havia um problema a ser resolvido. O versículo 1 do texto que lemos inicialmente fala isso. Olha só o que diz: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Ela está dizendo: eu estou envolvida nesse problema. O que eu aprendo aqui, irmãos? Não adianta tentarmos ser super-heróis, super espirituais. Nós temos problemas para serem resolvidos, nós temos dificuldades, nós temos lutas, a gente enfrenta tempestades. Agora, muitas vezes a tempestade vem e existe um prazo, um tempo para você buscar Deus, porque se o credor, uma observação que eu faço no texto, se o credor veio até ela, e ela vai a Eliseu e diz: o credor veio na minha casa, então eu entendo que é como se aquele homem, o credor, desse um prazo. A Bíblia não diz, mas a interpretação óbvia é essa, a lógica natural aqui do texto é essa: olha, eu vim aqui, eu quero meu dinheiro, eu vou te dar 7 dias, eu vou te dar 7 dias para você conseguir o montante que me deve. Se daqui a 7 dias você não me pagar, eu levarei teus filhos para serem escravos. Também não sabemos, a Bíblia não diz se a escravidão seria permanente ou seria só o tempo até quitar aquela dívida. São detalhes que a palavra de Deus não deixa claro. O certo é que a ameaça de ficar sem os filhos causou desespero naquela mulher, e ela vai para o profeta, e ela diz: eu estou envolvida em um problema. Na nossa vida há questões que precisam ser resolvidas, situações difíceis. Essa mulher não escondeu sua dificuldade, ela abriu o coração, ela disse o que estava acontecendo, mas também ela lutou para resolver o problema. Então, para você que me ouve agora, não tente tapar o sol com a peneira, como diz o adágio. Não tente esconder a dificuldade. Admita que existe algo na sua vida, em uma área que tem que ser melhorada, uma situação que tem que ser resolvida, uma mania que tem que ser abandonada, um pecado que tem que fazer ruptura. Existe, amados, eu sei que existe, mas hoje eu creio que o Espírito Santo vai entrar com provisão para te ajudar na solução desse problema, em nome de Jesus, porque provisão não é somente bens materiais, provisão é Deus trazendo o socorro na área que você precisa. Talvez você não está endividado, talvez você não tenha uma conta, um boleto atrasado, mas tem um problema que está tirando a sua paz, que está deixando sua alma inquieta, que está te incomodando. Diga para Deus:
Fale para ele: Senhor, é isso aqui, eu preciso da provisão divina nessa área. Eu posso te garantir que o Senhor, Ele vai te abençoar, porque Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus da providência. A segunda lição, ainda no versículo 1, ela não ficou remoendo aquela dificuldade, mas agiu. Ela vai ao profeta. Tem gente, irmãos, que fica só remoendo o problema, fica só mastigando o problema, fica envolvido no problema, fica reclamando, já amanhece o dia reclamando, já levanta da cama inquieto, naquela impaciência, naquela agonia. Meu irmão, uma coisa é você admitir o problema, outra importante é você agir. Temos que agir, precisamos entrar em ação, em direção àquilo que nós precisamos. A mulher acabou de perder o marido, agora está sendo ameaçada de ficar sem os filhos. Ela não tem tempo a perder. Essa pobre mulher está angustiada, ela precisava agir rápido, tomar atitudes que produzissem a resposta que ela precisava. Diga: atitude. Precisamos agir, irmão. Todos nós precisamos tomar atitudes. E o que é atitude? As atitudes são geradas por uma confiança interior, uma confiança que há dentro de nós, sentimentos, conceitos e estímulos que carregamos aqui dentro, que praticamos no cotidiano. Eu vou simplificar para você entender melhor. Nós tomamos atitudes, nós agimos de acordo com o que nós somos aqui dentro. Se você é estimulado para uma pessoa pessimista, por exemplo, uma pessoa sem fé, uma pessoa medrosa, você não vai agir, porque você é medrosa, incrédula, é uma pessoa pessimista. Agora, se dentro de você, presta atenção aqui, se dentro de você há um espírito corajoso, se dentro de você há um coração fortalecido, se dentro de você há um homem valente, corajoso, guerreiro no mundo espiritual, dentro de você, você é estimulado a agir, e aqui fora você manifesta a fé que você diz carregar dentro de você. Não sei se você entendeu, mas a atitude que você toma é uma resposta aos estímulos que você carrega dentro de você. Uma pessoa de pequena fé, incrédula, pessimista, vai agir com muita moleza. Uma pessoa que é forte em Deus, o couro pode estar comendo, a pedra caindo, mas ela está batalhando, ela está marchando, dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, pela graça de Cristo eu sou o que sou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou mais que vencedor em tudo que eu estou vivendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, caia mil ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei. Sabe, é uma pessoa que dentro dela ela confia na presença de Deus. Será que alguém confia em Deus aqui? Se você confia, diga glória a Deus, aleluia. Então preste atenção, queridos, ficar parado no mesmo lugar, reclamando da situação, não vai resolver. E o que é pior, quem reclama demais, como já foi dito aqui hoje, quem fala muito e age pouco, ao invés de resolver o problema, vai aumentar o problema. Então você tem que agir, tem que corresponder à fé que você diz que carrega. Eu creio que nesses dias
Deus vai reagir à sua ação. Amém? Se você quer mudar o curso da sua vida, não fique parado esperando a provisão chegar. Levante-se, faça a sua parte e Deus vai cumprir a parte dele em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Outra lição, também no versículo 1. Essa mulher procurou a pessoa certa. Isso é muito importante, irmãos. Ela não saiu à procura de qualquer pessoa, mas ela foi ao encontro do homem de Deus. Ela foi atrás de alguém que tinha autoridade para ministrar em sua vida. Muita gente hoje está em tirar conselhos com pessoas erradas. Eu estou agora fazendo um curso, Masterclass, e nós estamos vendo muito sobre aconselhamento, e a gente percebe que tanto a Bíblia já ensina isso, mas você ouvindo um palestrante, 2 horas ouvindo só sobre aquele assunto, você abre o entendimento para compreender muito mais, e você percebe que um conselheiro não pode decidir pela pessoa. Eliseu não decidiu por essa mulher, ele orientou, ele disse o que ela tinha que fazer. A decisão sempre será da pessoa que ouve o conselho, a decisão sempre será daquele que ouve a instrução, a decisão sempre será daquele que precisa, irmão. E você tem que lutar pelos seus sonhos, pelos seus ideais. Você tem que pedir oração pela sua vida? Tem. Eu tenho que orar por você? Tenho que orar por você. Eu preciso orar pela igreja todo dia. Mas você tem que orar, tem que agir, sabe por quê? Porque quando a vitória chegar na sua casa, quando a porta, alguém bater na porta e for a tua promessa, você não vai dizer assim, só venci porque alguém orou por mim. Você vai dizer, alguém orou por mim, mas eu, graças a Deus, estou recebendo porque eu não desisti, porque eu não voltei atrás, eu fui perseverante, eu fui atrás, eu agi, eu busquei solução, eu busquei a Deus, e Deus me deu essa vitória, como essa mulher procurou a pessoa certa, mas voltou para casa para fazer a sua parte. Eliseu não deu azeite para ela, Eliseu não deu prata para ela, Eliseu não deu nada, ele simplesmente disse, faça isso. Ela tinha que agir, ela tinha que tomar decisões. Você precisa buscar orientação daqueles que têm autoridade para ministrar na sua vida. Ela foi buscar em Eliseu, porque acreditava que ele era o homem que podia lhe dar uma instrução, e como de fato ele instruiu aquela mulher no caminho certo. Amém? Mas quantas pessoas já buscaram conselhos errados? Quantas pessoas que já deixaram de ouvir um conselho de alguém que tem autoridade, para ouvir um conselho de alguém que não tem nenhum vínculo com ela, um vínculo espiritual, um vínculo de paternidade, um vínculo de autoridade. Acontece também no seio da família, quando um jovem deixa de ouvir o pai e a mãe para ouvir os colegas, e muitas vezes, como diz o ditado, a pessoa termina acertando o nariz no poste e quebrando a cara. Mas eu creio que você não vai fazer isso. Você vai buscar a Deus e ouvir a direção que Deus dá através dos homens de Deus que ministram na tua vida. Amém? A quarta lição sobre a provisão sobrenatural está no versículo de número 2. Preste atenção que diz esse texto. Olha só, Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro, uma botija, uma vasilha de azeite. Sabe qual é a lição aqui? Ela tinha alguma coisa.
Todos vocês têm alguma coisa. Todos nós temos alguma coisa. Eu estou lendo um livro muito bom agora. Há tempos que eu tenho ele, estou lendo agora, Kryptonita, do John Bevere. E ele fala muito sobre isso. Quando nós somos salvos, nós não somos apenas pecadores salvos. Nós passamos a carregar a essência, a presença de Deus na terra. A natureza divina habita em nós. E essa natureza divina faz de nós pessoas diferentes. Pessoas de comportamento diferente. Pessoas que são abençoadas. Por quê? Porque passamos a ter uma natureza divina. Então dizer que nós somos apenas pecadores arrependidos se torna até uma ofensa a Deus, que colocou o seu Espírito em nós, irmão. Você está entendendo? Nós não somos pouca coisa não. Não no sentido de se orgulhar, de vaidade. Nós somos o povo que carrega o Espírito, irmão, o Espírito de Deus, a natureza divina. Nós temos alguma coisa. E talvez o que você tem, o que você faz, o que você é, talvez seja pouco diante da sua análise, da sua interpretação, mas para Deus é o sinal e o início daquilo que Ele quer fazer na sua vida, daquilo que Ele quer realizar em sua vida. Muitas vezes achamos que o que temos é insignificante, que chega a ser desnecessário e sem valor para Deus. Não existe servo de Deus sem valor para Ele. Amém? Não existe. Deus pode pegar o pouco que você tem, o pouco que você é, e transformar em grandes coisas, e transformar e multiplicar. Então preste atenção. Nós aprendemos nesse episódio que aquilo que você tem, para você pode ser pouquinho, pode ser limitado, mas para Deus é o bastante para Ele operar o grande milagre na sua vida e na sua família. O que você possui é o sinal daquilo que Deus vai fazer, o milagre da provisão divina em sua vida. Eu creio, e não é só bens materiais, meu irmão. Às vezes é um talento, é um chamado, e parece tão acanhado, parece tão limitado, mas de repente Deus te faz crescer para te usar, te usa para um grande ministério, te usa para cumprir uma vocação, te usa para saquear o reino das trevas, te usa para povoar os céus. Tudo começa com um pouco, e para Deus, irmão, quanto mais você diminuir, melhor. Diminuir não no sentido de complexo de inferioridade, não é isso, aí já é uma doença. Diminuir no sentido de você reconhecer que você depende totalmente do Senhor, que nós dependemos totalmente de Deus, mas você tem alguma coisa, e o que você tem é o bastante para Deus realizar um grande milagre. Amém? Outra lição, já quase terminando, versículos 3 ao 5, olha só o que diz. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Sabe o que eu aprendo aqui? Essa mulher era obediente. A obediência é a porta que se abre para uma grande conquista, coisa que muita gente sabe mais o que é. Obediência.
já o meninozinho desse tamanho já começa a ser desobediente. Meninozinho desse tamanho já começa a querer fazer tudo que quer. Porque eu quero é assim, não sei o que. Vale, não, eu não quero ir não. Vai tomar banho, não quero banhar agora não. Tomar banho agora não. Come isso aqui, menino, eu não gosto não. Vai pegar aquele negócio, não, eu estou com preguiça. O meninozinho já começa, desde pequeno, já desobedecer. Mas essa mulher era obediente. Eu falo dos meninos, mas a desobediência está de modo geral. Infelizmente é um mal que atinge a sociedade. E a desobediência é a porta para o fracasso. Você vê isso na Bíblia. Você vê algum desobediente prosperando, algum desobediente desenvolvendo um ministério de qualidade? Você vê algum desobediente sendo reconhecido por Deus? Não estou falando de uma situação limitada que a pessoa viveu. Estou falando daquela pessoa que resolveu viver no caminho da desobediência. Você não vê. Mas essa mulher nos dá uma lição. Além de uma mulher de grande fé, ela era obediente. Muitas pessoas querem a bênção. Meu irmão, se você perguntar, você quer a bênção ou quer a maldição? Pois você vai ver quem dizendo que quer ser amaldiçoado. Ninguém. Mas as pessoas, elas querem ser abençoadas, mas não querem ser obedientes. Porém essa mãe, mesmo agoniada, ela conseguiu obedecer fielmente ao profeta. Ela consegue fazer exatamente como ele mandou, como ele deu o comando. Ela entendeu que a instrução dada através de Eliseu vinha de Deus. Irmão, é maravilhoso quando você é humilde, quando você não tem dificuldade de obedecer a direção dada por Deus através de um homem. Não, vou esperar o Espírito Santo falar comigo, vou esperar Jesus falar comigo. Cuidado para não ser como Balaão, que a jumenta viu o anjo, mas ele não viu. O nível de cegueira desse homem. A jumenta conseguiu ver um anjo, mas ele não conseguiu. Diante da sua cegueira naquele momento, da sua ganância que lhe consumia. Cuidado, irmão, para você não passar a vida todinha dizendo: Deus fala comigo, e Deus falando, mas a falta de humildade não te permite entender que a pessoa que está te instruindo está falando exatamente aquilo que Deus quer que você aprenda e coloque em prática. Então muitas pessoas têm essa dificuldade. Hoje muita gente tem dificuldade de obedecer. Vivemos uma geração que não gosta de conselhos, irmãos, e o conselho é necessário para você vencer. Provérbios 15, versículo 22, tem uma palavra muito importante sobre isso. Sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso, há vitória, há bênção. Algumas das pessoas que não querem ouvir outra pessoa, elas usam um jargão e dizem: eu não obedeço a homem, só obedeço a Deus. Quando a pessoa fala isso, ela está fracassada. Quando a pessoa fala isso, se ela continuar assim, ela vai viver uma vida de derrota. Essa mulher poderia muito bem ter tentado resolver o problema sozinha. Vou resolver. Não, ela vai atrás de alguém, da sua autoridade. O que eu faço, profeta? Na verdade ela nem pergunta o que eu faço, né? Ela só diz a ele o que está acontecendo e aguarda o que ele vai falar. Ela espera a instrução dele. Amém?
Uma outra lição está nos versos 5 e os 6. Olha só o que diz o texto: a mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Sabe o que eu aprendo aqui? Esta era uma mulher de grande fé. Aquela mulher foi para casa e chegou na sua casa. Ela saiu com seus filhos, como o profeta disse a ela, batendo de porta em porta. Eu não sei o que você vai ter que fazer nesses dias, eu não sei o que você tem que fazer, mas ela saiu de porta em porta. Olha, eu quero aqui umas vasilhas, uns jarros, umas bacias aí, o que você tiver aí de vasilha, me empreste. E alguém pode ter questionado, ter chamado aquela mulher de maluca, ou quem sabe que ela estava com heresia, ou com algum trabalho de feitiço. O que essa mulher tem? Como é que ela vai encher essas vasilhas de azeite? Mas ela foi em busca do seu milagre. Quando você estiver se movimentando em direção ao seu milagre, não se importe com quem vai falar, com quem vai vociferar nos seus ouvidos, com quem vai gritar, com quem vai tentar te amaldiçoar, dizendo que você está doido, você está descontrolado, você é uma desequilibrado. Aí você continue, queridos, continue na sua marcha em direção à realização dos seus sonhos, porque a ação dessa mulher gerou uma grande provisão de Deus, e a sua ação vai gerar a provisão que você e a sua casa precisam nesses dias, em nome de Jesus. Mas haja, se movimente, vá à procura de alternativas que possam gerar o seu milagre. Mas não é Deus que vai fazer. Deus faz aquilo que você não pode, aquilo que nós podemos fazer. Deus não vai mover uma palha. Nós precisamos fazer, nós temos que agir. Amém? E por último, versículo 7, o texto diz o seguinte: então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Sabe o que eu acho fantástico? É que essa mulher reconheceu a autoridade do profeta no tempo da crise, mas ela reconhece também no tempo da bonança. Ah, meu irmão, tem gente que só te reconhece no tempo da crise. Tem gente que não pode ser abençoada não, porque no dia que ela for abençoada, ela te esquece. Ela pode ser seu companheiro, amigo no tempo da crise. A promessa chegou, ela esquece até que você é gente. Isso é muito parecido com uma época do ano que tem, né? De 2 anos, tem uma época aí, né, que você é valorizado, né? Muita buzina de carro, muita mão levantada. Passou essa época, você não é mais percebido, porque é um cumprimento, é uma valorização por conveniência, porque você tem algo precioso para dar. Eliseu tinha algo precioso, era a instrução que ele deu. Mas observe que quando Eliseu fala com aquela mulher, ele só diz para ela pegar as vasilhas e colocar o azeite, pronto. Ele não disse o que era para ela fazer. E quando as vasilhas estavam cheias, ela não tomou decisões precipitadas. Tem gente assim, irmão, que se afoga na bênção. Sabia disso? Você sabia que as pessoas se desviam mais no período da bênção do que da escassez? Se afogam na promessa, se embriagam com o sucesso. E essa mulher não se embriagou com aquele azeite, com aquele milagre. Bom, o profeta disse que era para encher as vasilhas, estão cheias. E agora? E agora eu vou atrás dele outra vez, vou procurá-lo para perguntar a ele o que é que eu faço. E ela mais uma vez, ela não pergunta a ele: o que é que eu faço, profeta?
era uma mulher muito temente. Ela confiava totalmente na direção do homem de Deus. Ela simplesmente diz, olha, aqui diz o seguinte: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ela não perguntou, o que eu faço? Profeta, as vasilhas estão cheias de azeite. Ponto. Aí ele dá uma instrução para ela. E ela obedece. E ela faz o que ele diz. Sabe, queridos, quando o milagre aconteceu, todas as vasilhas ficaram cheias de azeite. Naquele tempo, para produzir azeite era muito difícil. Não é como hoje que tem máquinas, tem indústrias, fábricas. Naquela época era difícil. O azeite era usado para iluminação pública, usado também como medicamento, era usado na culinária e até mesmo na confecção, né, na fabricação de cosméticos e sabonetes, por exemplo. Então, quando aquela viúva contemplou aquele milagre, ela foi a Eliseu e fez saber o profeta. E então ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que provisão maravilhosa! Além de resolver o problema atual, a provisão divina resolveu, e assim também vai resolver o teu futuro. Isso prova que Deus nos dá mais do que aquilo que nós pedimos. Ela só queria pagar a dívida, mas Deus abençoa de tal maneira que ela paga a dívida e tem manutenção para a vida toda. Então foi muito azeite, foi muita bênção, foi algo extraordinário. Se você quer receber essa palavra, levante sua mão. Uma grande provisão de Deus está a caminho dessa igreja, está a caminho da sua casa, está a caminho da sua vida. É uma provisão milagrosa, sobrenatural, e essa provisão será o suficiente para prover a tua vitória. Não será apenas para resolver o teu presente, mas o teu futuro estará assegurado através dessa provisão divina. Eu creio que está vindo em sua direção uma bênção sobrenatural. Se você crê, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. A igreja em pé, por favor.